criminoso que fraudava planos empresariais de saúde. Vivian. Pois é, Tino, a gente volta a falar ao vivo aqui da delegacia de Copacabana, da delegacia responsável pela investigação dessa organização criminosa. E hoje os agentes prenderam a líder dessa organização criminosa, o nome dela é Adriana Neves Castro, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Ela seria a cabeça deste grande esquema que fraudava a contratação de planos de saúde. A gente vai conversar agora com o Dr. Ângelo Lages para trazer mais detalhes, porque realmente é um golpe muito bem planejado, né, doutor? A Adriana já tinha trabalhado com plano de saúde, já tinha sido corretora, né, durante muito tempo e viu a possibilidade, então, de criar esse grande esquema, que começava tudo com a abertura de empresas falsas para contratar planos empresariais. É isso, doutor? Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Tia, toda a audiência da Record. Exatamente. Ela criava essas empresas fictícias, empresas de fachada. Posteriormente, contratava, junto à seguradora, planos coletivos empresariais e, a partir daí, ela passava a oferecer a pessoas físicas que não teriam direito a esses planos empresariais para que eles contratassem esses planos coletivos, sendo certo que esses planos coletivos são sem carência, a pessoa poderia usá-lo imediatamente. Inclusive, ela se valia disso para conseguir auferir mais dinheiro, uma vez que ela vendia essa isenção de carência para cada cliente entre 3 e 4 mil reais, dependendo ali da negociação. Então, ela ganhava mês a mês com as mensalidades que eram pagas, ganhavam também com a venda da taxa de isenção. Veja que somente no ano passado, em 6 meses, ela movimentou mais de 2 milhões de reais com esse golpe. Doutor, essas pessoas contratavam o plano e normalmente pagavam a tal taxa de carência, que variava, né, de 3 a 4 mil reais, e logo partiam para uma cirurgia. Normalmente eram pessoas que precisavam de cirurgias complexas. Ela se valia dessa situação, da emergência da pessoa de querer fazer uma cirurgia, uma bariátrica, uma cirurgia de tumor, às vezes um parto, são cirurgias complexas para vender essa carência. Ela já tinha contratado o plano empresarial, que já não teria carência nenhuma. Ela ganhava dinheiro vendendo essa carência, depois ela ganhava a mensalidade. Mas muitas vezes, como você disse, a pessoa fazia a contratação só para se submeter àquela cirurgia específica e logo em seguida saía do plano. O que deixava esse rombo milionário, porque a pessoa pagava uma mensalidade, fazia uma cirurgia, às vezes de mais de 100 mil reais, e depois parava de pagar o plano. E realmente deixou esse prejuízo muito grande. Doutor, foi a própria seguradora que acabou procurando a polícia, né? Fez a denúncia desconfiada, né, dessa movimentação e com prejuízo gigantesco de milhões. Né? A seguradora informou para a gente que em apenas 4 anos eles tiveram um prejuízo de 11 milhões de reais somente com essa quadrilha que nós acabamos de desmantelar hoje. A gente sabe que a Adriana não agia sozinha, ela tinha um contador que trabalhava com ela, que era responsável pela abertura dessas empresas fantasma. Ela também contava com pessoas que captavam clientes na rua, ela botava pessoas em shoppings e lugares de grande movimentação para captar clientes. E também há indício da participação de pelo menos um médico que responsável por diversas cirurgias bariátricas, que sempre indicava a Adriana para a contratação desse plano de saúde, exatamente para poder fazer a cirurgia bariátrica sem qualquer tipo de carência. Doutor, um prejuízo, né, que você disse, de 11 milhões de reais, e parece que ela conseguiu captar uns 800 clientes, né, nesse período. Ela montou 10 empresas de fachada, foram no total cerca de 800 clientes que entraram nesse esquema. A gente vai precisar ouvir essas pessoas até para tentar entender a responsabilidade criminal delas, né? Então, caso elas de alguma forma entendam, tinham ciência que era um golpe, elas vão ser responsabilizadas pelo crime de estelionato, as pessoas que adquiriram o plano de saúde, e elas também podem ser responsabilizadas civilmente, porque a seguradora pode pedir o ressarcimento de todos os tratamentos que ela veio a bancar. Agora, a Adriana tem passagem pela polícia e já vinha cometendo outros golpes, né, doutor, inclusive em outra cidade. É verdade, ela já tem passagem desde 2017, sempre os golpes dela contra empresas seguradoras de plano de saúde. Inclusive, ela já tem uma passagem no estado de São Paulo, junto com esse contador que está atuando com ela aqui no Rio de Janeiro. Então, você percebe que ela atuava não só no Rio de Janeiro, ela estava levando agora essa fraude também para São Paulo. Agora, doutora, ela não vai responder só por estelionato, tem outros crimes também. É verdade. Além do estelionato, ela foi indiciada pelo crime de associação criminosa e também pela lavagem de dinheiro. A gente contou com o auxílio do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e ficou bem claro para a gente que ela teve uma movimentação suspeita, muito acima da sua capacidade financeira. Então, ela também vai responder pela lavagem de dinheiro,
porque ela também usava a conta do filho. Além dela cometer esses crimes, ela usou o filho, a conta do filho, para fazer essa ocultação desses valores. E as investigações continuam, essa só foi a primeira etapa. Essa foi a primeira etapa. Nós cumprimos hoje 5 mandados de busca e 1 mandado de prisão. A gente agora quer prosseguir com as investigações. Nós vamos analisar todo o material que a gente conseguiu coletar hoje. A gente precisa identificar quem são essas pessoas que captavam clientes. A gente ainda quer ouvir o contador. A gente quer ouvir esse médico que sempre indicava as pessoas que iam fazer bariátrica para a Adriana, para a contratação desse plano de saúde. Então ainda haverá desdobramento. E também a gente vai ser um trabalho bem difícil, mas vamos ouvir todas essas pessoas que contrataram os planos de saúde. Para ver a responsabilidade delas também. Exatamente, porque se de alguma forma a pessoa chegou lá contratando um plano achando que estava se dando bem, pagando barato, sem carência, mas se ela de fato poderia perceber que aquilo é uma fraude e a carteirinha quando vinha no nome de uma pessoa jurídica, estava escrito lá plano coletivo empresarial, havia todo o indicativo que aquilo ali era uma fraude. Mas a gente vai apurar um por um com toda a calma possível e a pessoa sendo responsável, ela vai ser incriminada pelo delito de estelionato. Perfeito, doutor Ângelo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. A Adriana Neves Castro já está presa, Tino está à disposição da Justiça. A gente vai continuar acompanhando o desdobramento, mas realmente é um golpe muito complexo, né? E ela faturou aí R$2 milhões em apenas 6 meses com essa ideia, né, de criar um plano empresarial, vender para pessoas físicas e ainda cobrar uma suposta taxa de carência. É com você, Tino. Muito obrigado, Vivian. Manda um abração aí pro doutor Ângelo Lages. Tá difícil, viu? Meu Deus. Olha, a Polícia Federal e o Ministério Público fizeram uma operação contra